Cuidado, vontade de querer o bem, de querer o melhor. Cuidado é proteção, é respeito. Vamos olhar para o ontem com leveza e ter a certeza de que o hoje é ainda melhor. Porque são as experiências que formam a nossa identidade. São elas que conservamos com cuidado para nunca esquecermos quem somos. Real Hospital Português, 160 anos de história e cuidado com os pernambucanos. Só se pode alcançar um êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. O programa Revista de AZ está começando. Olá, a minha convidada de hoje é a doutora Ana Brito, infectologista, e veio conversar conosco sobre algo que vem atormentando os brasileiros, febre amarela. Boa noite, doutora Ana, tudo bem? Boa noite, como vai? Tudo bem? É um prazer recebê-la aqui conosco. Muito obrigada, também é um prazer poder participar. Doutora, o que é a febre amarela? Então, a febre amarela, ela é uma doença viral, uma doença causada por um vírus semelhante ao vírus da dengue, da chikungunya, zika vírus, malaio, tantos outros vírus que circulam nessa mesma linhagem. São chamados do gênero flavivírus. Flavus quer dizer amarelo em latim, daí certo. O nome febre amarela, porque as pessoas, quando desenvolvem a forma mais grave da doença, eles têm um comprometimento hepático e faz com que essas pessoas fiquem com pele amarela, icterícia. Icterícia, que é o olho amarelo, as mucosas amarelas e a pele também amarela. Perfeito. Doutor, e quais são os sintomas dessa doença? Então, antes de falar propriamente nos sintomas, eu acho que é importante que a população saiba que a febre amarela, ela foi a primeira grande epidemia de doença hemorrágica no continente americano, América do Sul e na África. Ela é uma doença endêmica nesses dois continentes, na região tropical desses dois continentes. E ela tem dois ciclos importantes da sua manutenção. Um é o ciclo silvestre da febre amarela, porque eu acho que é importante demarcar isso para que as pessoas não fiquem achando que todo mundo vai ter febre amarela, porque nós estamos vivendo num dos períodos epidêmicos. Ela é uma doença cíclica. Mas desde 1942, quando foi erradicado o vetor de transmissão da doença urbana, que é quem dá os quadros humanos, digamos assim, mais exuberante, com mau número, que nós não temos mais febre amarela urbana, nós temos a febre amarela silvestre. E a febre amarela silvestre, ela é mantida pela existência de um vetor, porque é uma doença infecciosa, a febre amarela, como a dengue, como a zika, como a chikungunya, mas são doenças não contagiosas. Uma pessoa não passa para outra, tá? Perfeito. É uma doença que o vetor, que é o mosquito, é quem vai transmitir para o homem ou para os outros hospedeiros, que no caso são os macacos. No Brasil, tanto no Brasil como na África, a forma silvestre ela é mantida, o ciclo é mantido pela questão dos macacos. Agora, o reservatório do vírus é o mosquito. No Brasil, são mosquitos diferentes, tá certo? Aqui nós temos o hemagogos e outros mosquitos na forma silvestre, e na forma urbana da doença, que não acontece desde 1942, quem mantém é o Aedes aegypti. Por que que esse ciclo da febre amarela silvestre, que é uma transmissão por outro tipo de mosquito e acontece na mata, em quem vai para a mata, ele preocupa tanto? Porque nós temos vários fatores
que fazem com que nós tenhamos uma certa preocupação com a reintrodução urbana da doença, que é exatamente um desmatamento acelerado, alguns desastres ambientais que concorrem para um maior número da doença silvestre, e o desmatamento acelerado no Brasil, principalmente da Mata Atlântica. Então, quem mantém a transmissão silvestre é mais a região de matas, aí a Amazônia e hoje o resto de Mata Atlântica que a gente tem em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, que já teve em 2008. Bem localizados, né? Para que possa, de repente, ter uma epidemia nacional, né, doutora? Urbana, até então, a gente não tem nenhum caso de transmissão do ciclo urbano. Quer dizer, embora o Aedes tenha sido reintroduzido no Brasil a partir dos anos 70 e mais especificamente a partir de 84, que tem epidemias de dengue no Brasil inteiro, até no sul, inclusive, que não tinha, mas que aconteceu na última década, nós não temos a existência de nenhum ciclo urbano da doença. Então, Entendi. o que nós temos é o ciclo silvestre da doença. Quem mantém essas epidemias temporárias, que ela é uma doença sazonal, ou seja, ela é mais ou menos concentrada em alguns meses do ano. Mas, doutora, me diga uma coisa, a pergunta que não quer calar. Tá. Quais são os sintomas dessa doença? Certo. Então, veja, a febre amarela, ela cursa com 3 quadros diferentes, 3 estágios. O primeiro estágio, que é o chamado estágio infeccioso da doença, é mais ou menos feita a dengue. Certo. É uma doença de curta duração, Certo. de 3 a 5 dias, com febre, dor de cabeça, dor na barriga, vômito, dor muscular, às vezes dor articular, não tão grave quanto a dor articular da chikungunya. Certo. A vacina é feita para as pessoas que vão para uma região de mata, tá entendendo? Certo. Então, por exemplo, desde 1980 que eu me vacino contra a febre amarela. A vacina da febre amarela existe desde os anos 50. Olha só. E ela é feita, mas ela também não é tão inocente. Esse é o problema, por isso que as pessoas ficam apavoradas. Ela é uma vacina de vírus vivos atenuado. O que é isso? É uma vacina feita de vírus. Claro que toda vacina que é feita de vírus vivo atenuado e não de um componente antigênico como um DNA, nós temos o problema dela ter algumas reações semelhantes à doença. Perfeito. Então, por isso que a inclusão dela no calendário universal tem que ser cotejado, contemplado com a questão da realidade epidemiológica. Hoje o Ministério recomenda só 2 doses de vacina. Antes a gente tomava a cada 10 anos. Os estudos mostraram, como é uma vacina mais antiga, que uma pessoa que tem 2 doses da vacina, ela já está imunizada, porque muita gente que tinha uma única dose, depois de 10 anos, ela mantinha ainda níveis de anticorpo, porque o anticorpo é o protetor, mantinha ainda níveis de anticorpos protetivos contra a doença. A vacina é uma medida muito eficiente, mas ela é uma medida, se ela fosse isenta de qualquer risco, a gente não teria nenhum problema. Né, ela não é isenta de qualquer risco. Mas ainda tem as pessoas que são alérgicas ao ovo. Então, a vacina... Que é a base de ovo, exatamente. Né? Então, tudo isso tem que ser pensado na hora pra que a gente universaliza uma medida. Agora, doutora Ana Brito, tem algum site que a gente possa se manter informado com relação a isso? Tem o site do próprio Ministério da Saúde, portalsaude.gov.br/SVS, que é Secretaria de Vigilância em Saúde. Ele tem os informes epidemiológicos do Brasil inteiro. Excelente. Ainda tem o site do CIEVES, da Secretaria Estadual de Saúde, aqui de Pernambuco, que tem mantido informes, boletins epidemiológicos muito atualizados. Doutora Ana Brito, foi um prazer recebê-la aqui, com grandes notícias e boas notícias, e muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer recebê-la. Igualmente. Obrigada também. E a gente faz um breve intervalinho, mas volta já já. Cuidado, vontade de querer o bem, de querer o melhor. Cuidado é proteção, é respeito. Vamos olhar para o ontem com leveza e ter a certeza de que o hoje é ainda melhor. Porque são as experiências que formam a nossa identidade. São elas que conservamos com cuidado para nunca esquecermos quem somos. Real Hospital Português, 160 anos de história e cuidado com os pernambucanos.
Esta semana você vai acompanhar a inauguração da clínica de odontologia e harmonização facial da doutora Ediane Sá. Isso mesmo, nós vamos mostrar tudo em detalhes para você. Muita mulher bonita, muita tecnologia, muitas novidades no ramo de estética, de harmonização, enfim, e claro que o programa Revista de A a Z vai mostrar tudo em detalhes para você. E eu estou aqui com a anfitriã do dia, doutora Ediane Sá, que é odontóloga também especializada em harmonização do sorriso. Doutora, o que é harmonização do sorriso? Então, é a harmonização orofacial, né? É um trabalho muito novo hoje em dia para nós dentistas, né, que é algo regulamentado desde setembro, então é muito recente, né, mas que a gente já procurou já buscar e já entrar nesta área, né, que é uma área tão própria do cirurgião dentista, né, que é essa área de face, de rosto, né. Então a gente hoje, além dos procedimentos orais, né, tradicionais que a gente faz, tipo lentes de contato, restaurações estéticas, clareamentos, então estamos também agora adentrando nesse ramo dos procedimentos, né, de facial, como botox, preenchimento, bichectomia, né, que é a cirurgia das bochechas. Sou habilitada em sedação, né, com óxido nitroso. Isso é um procedimento que eu faço, né, na minha clínica, né, principalmente pacientes que têm muita ansiedade, que têm medo, e pacientes que vão fazer cirurgias maiores. Então isso é algo que a gente pode oferecer, né? Ainda são poucos profissionais no Brasil que fazem essa sedação, né? Que nos Estados Unidos quase que 100% dos dentistas trabalham sempre com sedação, e aqui no Brasil ainda é algo muito recente e a gente já conseguiu trazer isso já para a clínica. Olha, excelente. Agora, doutora, você atende em Vitória de Santo Antão, Caruaru e agora Recife. Uau, como é que você vai conseguir se dividir? A gente vai organizando a agenda, né? Tem os dias específicos de atender em Vitória, os dias específicos de se atender em Caruaru e os dias específicos de se atender aqui. Doutora, eu queria pedir, por gentileza, o contato das clínicas para quem estiver nos assistindo, ou em Vitória, ou em Caruaru, ou em Recife, poder fazer esse contato. Bom, são vários números, mas o que fica mais fácil, que hoje em dia está todo mundo conectado, né? Hoje em dia todo mundo tem um WhatsApp, todo mundo está conectado. Eu acho que fica mais fácil de tentar marcar sempre pelo celular, pelo nosso WhatsApp, que é 98154 1166. E eu estou aqui com Ana Cleide, essa mulher lindíssima que vocês estão vendo, que está prestigiando a inauguração da clínica da doutora Ediane Sá, que é odontóloga e também trabalha com a harmonização da face. Tudo bem, Ana Cleide? Tudo bem. Doutora Ediane Sá, você recomenda? Recomendo e assina embaixo ainda carimbo que é top. Agora a pergunta que não quer calar, né? Que todo mundo quer saber. Dói? Não, nada. Não dói nada. Gente, olha o rosto dela. Vocês acham que tem algum retoque aqui? Olha que coisa. Perfeito, parabéns.
Momento Real Hospital Português de hoje, doutora Paula Ataíde, pneumologista. Doutora, como a gente deve prevenir e tratar o câncer de pulmão? Quanto mais precoce o diagnóstico, mais fácil será a cura. Então, recomendamos todos os indivíduos acima de 54 anos devem procurar seu médico para fazer uma tomografia computadorizada para rastrear nódulos suspeitos. Cuidado, vontade de querer o bem, de querer o melhor. Cuidado é proteção, é respeito. Vamos olhar para o ontem com leveza e ter a certeza de que o hoje é ainda melhor. Porque são as experiências que formam a nossa identidade. São elas que conservamos com cuidado para nunca esquecermos quem somos. Real Hospital Português, 160 anos de história e cuidado com os pernambucanos. Voltamos agora com a nossa coluna Fronteiras do Saber, direto dos estúdios da Faculdade Exuda, com o professor e escritor Wilson Barreto. Tudo bem, professor? Tudo bem, Ana. Como você está? Tudo em ordem com você. Tudo bem, meu filho. Você é sempre jovial, né? Ô, professor, são seus olhos. Professor, e hoje o tema está bem interessante, né? Em tempos de economia, estamos falando o tempo da gasolina azul. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, Nunca mais se ouviu falar nele, né? É verdade. Não é isso? Então, bom, a gente quer, nesse momento, né, nessa conversa, lembrar os tempos antigos. Os tempos em que não tinham mandado o Gerson dizer ainda o negócio leva vantagem em tudo. Né? Porque houve essa frase que se começou que era um comercial de cigarros, né? Era um comercial de cigarros. E o Gerson, que é um ex-jogador né, da seleção brasileira, dizia, o melhor é levar vantagem em tudo. Certo? Ele dizia isso, né? Então, quer dizer, não foi ele, coitado, né? Ele foi só o personagem da história. Claro, isso virou a lei de Gerson, né? Virou a lei de Gerson. Mas, antes dessa lei, existia na comunidade um respeito e uma atenção maior entre as pessoas, não é isso? É verdade. Então, ninguém pensava em usurpar o direito dos outros. Né? Você vê hoje em dia, desde uma coisa simples, um estacionamento, por exemplo, para cadeirante, se ocupa descaradamente, não está nem aí, não, porque não tem ninguém, eu boto o carro, não entende que aquela Ou então vaga bota espera. a moto, né, naquela distância que o cadeirante necessita para circular. Para né? circular, exatamente, bota na zebra, né? Bota a moto na zebra, às vezes existe para não ser ocupada por coisa alguma, não é isso? Pois é, professor, então, é verdade. Não só isso, né? Mas os engodos, por exemplo, os cremes dentais. A primeira estripulia que fizeram foi aumentar o buraco do creme dental. Quando você botava assim sobre a escova, quando a abertura é menor, ficava aquela tripinha, vamos dizer assim. Hoje em dia você aperta e sai um tutano. Que é desnecessário totalmente, né, professor? Totalmente. Não tem mais ética, então, né, professor? Não tem esse respeito mais com as pessoas, né? E aí bota 129, né? Antigamente era 10 prestações de 12,90. Ou em prestações de 12,90, não diz nem quantas. A senhora tem a letrinha miúda 12 vezes. Quer dizer, bom, então 20% aí. É muita coisa, aí a pessoa está pensando em 10, 19 vezes 10 dá 190, tá entendendo? E você está pagando duas a mais, né? Essas coisas são muito ruins, porque vai criando uma mentalidade de falta de crédito nas pessoas e em tudo. É verdade. Né? A parte científica, do mesmo jeito, a gente já conversou aqui sobre o negócio de viagem à Lua, e o povo insiste em dizer que vai estar vendendo passagem para Marte, né? um passeio espacial. Quer dizer, até a própria parte científica, a ciência, está começando com engodo. Ou seja, dizem que podem comprar até um pedaço do céu. Exatamente. Entendeu? Então, isso é terrível. Né? É verdade. Isso é terrível porque você não acredita mais em coisa alguma. Eu mesmo, toda vez que me dão uma notícia, eu vou analisar se aquela notícia, qual o interesse que existe em divulgá-la. Por trás, né? Por trás. Porque tudo essa lei de Gerson, né? Tudo é o interesse. Exatamente, tudo é camuflado. Você está pensando que aquilo é uma coisa, vai deixar que outra completamente diferente. E aquilo está lá estão lá nas entrelinhas. É verdade. Você veja, por exemplo,
se criou o problema de estabilidade para as empregadas domésticas, não sei o quê, as leis, tudo. Dentro das leis, né, que todo mundo fala, não, muito bem, parabéns. Aí lá bota o governo que você tem que recolher 3, pouco por mês, para se no futuro você botar ela para fora sem justa causa, aquilo ser a multa do FGTS. Aí você vai pagar a multa antes da coisa acontecer, porque o dinheiro não está com você. Não. O 3,2% está lá, né? Alguém E se alguém está aproveitando dele. ganhando rendimentos em cima desse dinheiro. Desse dinheiro. Quer dizer, isso, ninguém se rebela contra um fato desse, é um roubo. Né? Eu não posso estar recolhendo um dinheiro, porque se amanhã ou depois você fizer tal atitude, será multado disso. Então recolha multa por antecipação, que é isso. Depois não vai devolver mais nunca. Nunca. Entendeu? Quer dizer, essas coisas erradas. Né? Como eu já fiz um artigo, que não sei se a gente já comentou sobre ele, que é exatamente orfandade moral. Já falamos Já aqui falamos, na né? coluna, já sim. Pronto, orfandade moral, quer dizer, está vivendo isso. Não tem quem dê um exemplo bom, um exemplo do bem. Tá certo? Professor, e o pessoal que está em casa também, pensando nessa mesma linha, indignado com esse tipo de coisa, mas quer entrar em contato com você, de repente emitir, uma opinião ou fazer alguma observação, como é que pode fazê-lo? Olha, para a gente trocar palavras, podemos fazer isso através do nosso e-mail. Nosso e-mail é wilsonbarreto, com 2 T's, 1960, @gmail.com. Para encontrar outros artigos que reforçam essa palestra de hoje, vocês podem se reportar ao blog. O nosso blog é quimera-wilsonmar.blogspot.com. Professor, muito obrigada. Semana que vem tem mais, né? Tá certo, muito bem. Estaremos aqui. É isso aí. E você aproveita, dá um pulinho lá no Facebook e deixa seu like na página da Coluna Fronteiras do Saber. A gente volta já. Cuidado, vontade de querer o bem, de querer o melhor. Cuidado é proteção, é respeito. Vamos olhar para o ontem com leveza e ter a certeza de que o hoje é ainda melhor. Porque são as experiências que formam a nossa identidade. São elas que conservamos com cuidado para nunca esquecermos quem somos. Real Hospital Português, 160 anos de história e cuidado com os pernambucanos. Esta semana você vai acompanhar o jantar de abertura do Encontro Pernambucano de Arquitetura. É isso mesmo, aqui se reúnem muitos arquitetos, empresas do segmento, ou seja, é uma celebração, uma comemoração a esse evento que tem apoio também da APA, Associação Pernambucana de Arquitetura. E claro que o programa Revista de A a Z vai mostrar tudo em detalhes para você. A Fabiana Teixeira, que é diretora de comunicação da APA, e o Felipe Madeiro, que é presidente da EPA. Tudo bem, Fabiana? Tudo bem, um prazer recebê-los aqui. Nosso evento comemorando um ano de APA,
estamos aqui nessa bela festa, recebendo os arquitetos, recebendo todos os fornecedores, uma grande festa. Agora, Filipe, abertura da EPA. Ó. A abertura do EPA. Amanhã a gente está juntos, nós e mais 650 profissionais que estão querendo se especializar, conhecer o mercado. Vai ser bem interessante. Olha, e me diz uma coisa, como é que foi essa junção da APA e do EPA? Olha, foi assim, Filipe já tinha esse projeto, né, do Encontro Pernambucano de Arquitetos, e aí, através de Lorena, foi a nossa, que fez essa ponte entre a gente, e ele nos convidou para fazer essa parceria para esse evento, que já é um sucesso. E você, o que pode dizer, como é que está a representatividade da cidade de Caruaru dentro da APA? Porque você vem de lá, né? Isso, Na verdade, é assim, eu gosto de dizer que a gente tem ideais muito parecidos. Então, a gente conseguiu se unir junto com esse convite e eu estou trazendo o interior de Pernambuco para a APA, que eu acho para fortalecer, que a gente sente falta disso, sente falta dessa iniciativa tão maravilhosa que é aqui na capital. E como é que faz para o pessoal participar desse ou de futuros encontros? Qualquer informação a gente tem no site expoepa, expoepa.com.br. É bem tranquilo para fazer a inscrição. Nossas inscrições no momento estão esgotadas, mas a gente vai abrir amanhã para um público menor de 20 entradas. Sucesso então, né? Fabiana, e o pessoal que está nos assistindo e quer ir para a APA, como é que faz? Vocês podem fazer o contato através do nosso e-mail, e aí também pode fazer contato comigo, com todos os outros diretores, que a gente faz inscrição. Queremos mais arquitetos. Nós vamos ficando por aqui, mas amanhã você já sabe, nós temos um encontro marcado aqui no programa Revista de A a Z. Até lá!